Olá, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilos? Vamos para a nossa aulinha de ciências. Aposto que vocês estavam aguardando essa aulinha, não é? Muitos gostam de ciências, né? A tia gosta bastante também de ciências. Então, hoje nós vamos ver a reprodução das plantas, tá bom? Aí eu peço que vocês abram então a apostilinha de vocês. Aqui, ó, reprodução das plantas. Nesse texto aqui, ó, que ele está na página 22 da apostilinha de vocês, tá bom? A tia vai compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um momentinho. Estão vendo aí a telinha? A tia vai compartilhar essa telinha com vocês para que vocês possam estar acompanhando a explicação, ok? Reprodução das plantas. Vamos pensar um pouquinho. Você já pensou como que uma semente pode gerar uma planta? Alguém já pensou, já fez essa pergunta? Nossa, como que a semente gera uma planta? O que é preciso para gerar uma planta? Alguém já pensou nisso? Então, aqui a tia colocou uma sementinha de feijão, uma ilustração, uma imagem da sementinha de feijão. Se nós pegarmos a sementinha do feijão e cortarmos ela ao meio, abrir essa sementinha ao meio, nós vamos ver essa partinha verde aqui, que é chamada de embrião. Tá? Então, a semente, ela tem um embrião dentro dela. E a partir do momento que ela começa a germinar, começa a se desenvolver, esse embrião é que dará origem a uma nova plantinha. Bom, reprodução das plantas. A maioria das plantas se desenvolve de sementes. As sementes, elas caem no solo e germinam, ou seja, elas dão origem a uma nova plantinha. Dentro do grão há um embrião. Olha aqui o embrião para vocês verem da imagem anterior que a tia mostrou. Tá? Em volta dele é uma substância nutritiva que ele utiliza para começar a desenvolver. Então, dentro das sementes tem o embrião e tem a substância nutritiva em volta dele, que vai servir de um alimento para essa plantinha, para que ela possa começar a se desenvolver quando ela está no solo. Tá? Acompanhe o processo de desenvolvimento de uma planta. Então, aqui, ó, primeiro, quando está no solo, a semente absorve água e incha até romper a película que envolve. Em seguida, uma pequena raiz começa a surgir e fixa a planta no solo. Lembra que nós vimos anteriormente, nas outras aulas de ciências, antes de nós entrarmos na quarentena, que nós falamos sobre as partes da planta? Lembra da raiz? Qual que era a função da raiz mesmo? Fixar a planta ao solo e absorver os nutrientes. Então, a sementinha, quando ela está no solo, ela absorve a água do solo, ela vai romper-se, né, uma película que ela tem ali em volta dela. Em seguida, ela começa a sair uma pequena raizinha bem pequenininha que começa já a fixar essa plantinha no solo. Depois, aqui na imagem 2, essa raiz ela começa a crescer. Aí aparece um pequeno caule verde, olha aqui, o pequeno caulezinho, bem pequenininho, e que leva a semente para fora da terra. Olha aqui a sementinha, fora da terra. Antes, na figura 1, ela estava dentro da terra, não estava? Aí saiu a raiz para fixar ela no solo. Aí, conforme vai passando o tempo do desenvolvimento dessa plantinha, surgem-se mais raízes que vão ajudar na fixação, segurar, prender essa plantinha no solo.
Aí vai surgir esse pequeno caulezinho que vai levar a sementinha para fora da terra. Olha aqui ela aqui. Tá? 3. A raiz e o caule continuam crescendo. Olha aqui como que elas crescem. Abre-se em seguida duas partes. Olha, abriu duas partes. Tá? Após algum tempo, aparecem as folhas. Abriu duas partes, surgiram as folhinhas da sementinha do feijão. Tá? E por último, as duas partes da semente secam e caem. Então, essas duas partes aqui, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai secar e cair. Tá? Mas a planta vai continuar a crescer. Tá? Em cerca de 60 dias, mais ou menos 2 meses, ela dará flores que formarão os frutos, que são as vagenzinhas, a vagem do feijão, com as novas sementes. Tá? Olha aqui, ó, as vagens, que é o fruto do feijão com as novas sementes. Aí essas novas sementes são colhidas, ok? E vão para as indústrias, para o empacotamento e chegam às nossas mesas para nós comermos o feijãozinho. Porém, algumas dessas sementes são guardadas para ser plantadas novamente e gerar outras plantinhas, ok? Vamos agora para a página 23. A germinação das sementes. É essa página aqui, ó. Ok? Para que haja germinação, é preciso que as sementes estejam inteiras e os frutos maduros. Então, não adianta pegarmos uma sementinha que não está inteira, está faltando um pedacinho dela, e queremos plantar essa sementinha, porque ela não vai germinar, ela não vai se desenvolver, tá? Para que ela se desenvolva, essa sementinha, ela tem que estar perfeitinha, bonitinha, inteira, tá bom? Geralmente, as sementes não precisam de luz do sol para germinar, mas elas precisam do quê? De água, tá? Toda sementinha precisa de água. Além da água, ela precisa estar plantada em uma terra fofa, tá? Porque a terra fofa, ela tem espaços para que o ar circule ali, espaços cheios de ar. Tá? Então, o que, que a semente precisa para germinar? Ela precisa de sol? Geralmente não. Mas o que, que ela precisa? De água. A água é principal que a sementinha precisa, tá? E ela precisa de uma terrinha bem fofa, né? Um espaço num vasinho, num canteiro, com uma terra fofa, né? Com espaços cheios de ar ali em volta dela para que ela possa germinar, tá? Dentro dessa sementinha, a tia já falou lá na página anterior, tem uma reserva de alimento, tá? Que é uma reserva nutritiva, tá? Para que depois da germinação o embrião se desenvolva até que surge as pequenas folhas fora da terra. Então a sementinha tem aquele embriãozinho dentro dela, lembra lá da página anterior que nós vimos? Ela tem aquele embrião dentro dela, em volta daquele embrião tem a reserva nutritiva que serve de alimento, que é o alimentinho desse embriãozinho. Tá? Então, a sementinha vai usar essa reserva aí de alimento, né, para o embrião se desenvolver até que comece a surgir aquela parte das folhinhas para fora da terra, tá bom? Depois disso, são as folhinhas que produzirão alimento utilizando a água do solo, gás carbônico do ar e energia solar. Então, até o momento que a sementinha está dentro da terra fofa, ela vai usar a reserva nutritiva
que tem ali no embrião, dentro da sementinha. Depois disso, elas produzirão as folhinhas, né? Começam a sair para fora da terra. Aí a própria sementinha, a própria folhinha ali vai começar a produzir o alimento dessa plantinha, utilizando a água do solo. Como que ela utiliza a água do solo mesmo? Através das raízes que absorvem a água e os nutrientes. Tá? Ela vai utilizar o gás carbônico do ar e a energia solar. Né? Aí ela vai desenvolver-se e crescer. Ok? Disseminação da semente. Disseminar quer dizer espalhar. Tá? Veja como as sementes das plantas são levadas de um lugar ao outro. Primeiro, aqui no primeiro item aqui, ó. Alguns animais comem frutos e engolem as sementes. Assim, as sementes acabam ficando no lugar onde eles defecam. Então, alguns animais, eles comem essas sementes, depois eles defecam em outros lugares e nas fezes desses animais vai estar o quê? As sementinhas que eles comeram. Aí essas sementinhas vão entrar em contato com o solo, vão germinar, vão desenvolver uma nova plantinha. Então, essa é uma maneira de disseminação das sementes. Olha aqui a imagem, ó. As sementes do café são espalhadas pelas fezes do jacu, ave que se alimenta desse fruto, ok? O vento, outra maneira das sementinhas se espalhar. O vento e a água dos rios, dos mares e da chuva também espalham alguns tipos de semente. Então, é uma outra maneira das plantinhas, das sementinhas se espalharem. E as pessoas espalham as sementes de maneira planejada, como nas plantações. Lembra anteriormente que a tia falou que o feijão, depois que sai aquela lavagem, ele é colhido, aí é levado para as indústrias, empacotado para chegar à nossa mesa para nós nos alimentarmos, não é? Porém, tem as pessoas que são as pessoas que cultivam o feijão, elas recolhem um pouco dessas sementes e elas vão espalhar, elas vão plantar essas sementes de maneira planejada ali no espaço que elas têm, nas fazendas, para gerar novas plantinhas. Então, isso é uma outra maneira das sementes serem espalhadas, serem disseminadas, ok? Olha aqui a imagem do vento, olha, aqui é uma florzinha, né, que tem a semente. O vento dispersa as sementes do dente de leão, que é essa florzinha aqui. Tá? Reprodução sem sementes. Mas a planta se reproduz sem semente? Será que sim? Lembra-se da história lá do início da unidade? Que tinha a menininha, a imagem da menininha, o quadrinho, né? Conversando com o avô. Aí ela questiona por que o avô estava plantando uma violeta sem usar a semente. Isso é possível porque muitas plantas podem se desenvolver por meio de mudas, isto é, pequenos pedaços da própria planta. Veja alguns exemplos. A violeta. A violeta é uma planta que pode se desenvolver da folha. Olha aqui na imagem para vocês verem. Tem o vasinho com a violeta bonitinho aqui, certo? Aí vem alguém, uma pessoa, arranca uma folhinha desse vaso de violeta. No quadradinho 2 aqui, essa pessoa, no quadradinho 2 aqui, essa pessoa plantou essa folhinha numa terrinha fofa, olha aqui plantando. Depois ela vai mantendo, ela vai cuidando dessa plantinha, dessa folhinha, ela vai colocando água diariamente, tendo todos os cuidados com a plantinha. Com o tempo, ela já começa a desenvolver. Olha aqui, ó. Aqui está a plantinha, aqui que foi plantada, e aqui ela já começa a nascer, desenvolver, germinar
outras folhinhas. E depois de um longo tempo, olha aqui, o vasinho de violeta, igual ao outro. O primeiro de onde foi arrancado a folhinha. Lembrando que, no caso das violetas, se vocês falarem assim, eu tenho violeta na minha casa, tia, eu vou arrancar uma folhinha e vou plantar. É uma planta assim que demora, tá? Não é rapidinho, igual tá aqui na nossa ilustração, não. Ela demora muito para germinar e desenvolver uma outra plantinha, tá bom? Outra planta que acontece isso é a batata doce. A batata doce, na verdade, ela é uma raiz. Quem gosta de batata doce? A tia gosta, é gostoso, não é? A batata doce é uma raiz que pode dar origem a uma nova planta. Olha aqui, ela é uma raiz, dando origem aqui a uma nova plantinha. A cana-de-açúcar também é uma planta que pode se desenvolver a partir do caule. Olha aqui o caule da cana-de-açúcar, olha aqui a plantinha que germinou e está se desenvolvendo. Então, é possível as plantas se desenvolverem também sem semente. Tá? Algumas se desenvolvem com a semente, através da semente, porém outras se desenvolvem sem a semente, como é o caso da violeta, da batata doce e da cana-de-açúcar. Ok? Vamos para a lição de casa. Homework. Atividade para casa. Primeiro, vocês vão fazer as questões da página 24 da apostilinha de vocês. Essa página aqui, ó. Ok? Vocês vão fazer as questões. Então, nós temos aí 3 questões. Acompanhem aí para vocês verem. A tia só vai comentar com vocês, mas vocês vão fazer em casa depois, tá bom? Numere as imagens de acordo com as frases correspondentes. Então, aqui nós temos as imagens, certo? Imagem 1, 2, 3, 4, tá? E aqui nós temos as frases. Frase 1, 2, 3, 4. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas frases e vão numerar a primeira frase, aonde que ela encaixa. Se é nesse desenho, neste ou neste. Assim, da mesma maneira, vocês vão fazer com as outras frases. A segunda frase, aonde que ela encaixa? Em qual desses desenhos ela encaixa? Aí vocês vão marcar aí, tá? A primeira frase está escrito assim: surge uma pequena raiz e fixa a planta no solo. Então, vocês vão olhar aqui em qual das imagens está isso. Se refere a essa frase, ok? E farão isso para todas as outras 4 frases. No exercício 2, escreva "se" nas frases certas. Então, se a frase for certa, for correta, você vai marcar um "se" na frente dela, no espacinho, no quadradinho. E se ela for errada, essa frase não está certa, ela é errada, você vai marcar um "ezinho" de errado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. Vocês vão ler cada uma delas e vão marcar na frente, no espacinho que tem aí na apostila, se ela é certa, marca o "se". E se ela é errada, marca o "e". A tia vai ler a primeira frase. A semente não tem um alimento reservado dentro dela. A semente não tem um alimento reservado dentro dela. Essa frase está certa ou está errada? Aí vocês vão colocar a letrinha correspondente. Se for certa, coloque o "se", se for errada, coloque o "e". E o exercício 3. De que as sementes precisam para desenvolver uma nova planta? Tá? Então, é só voltar lá atrás no texto, ler um pouquinho mais com calma, de novo, leia novamente com calma, aí já tem tudo explicadinho no texto para vocês poderem fazer essas questões, tá bom? A tia vai deixar essa atividade aqui para vocês também, brincando de cientista.
Tá? É uma atividade que está na página 21 do livro de vocês, ó. Tá? Uma página um pouquinho para trás. Quem quiser em casa depois fazer esse experimento, seria bem bacana, que aí depois a gente poderia compartilhar, fazer uma chamada ao vivo aqui pelo Zoom e a gente compartilhar as plantinhas de vocês, tá? Então vamos combinar da gente fazer isso daí em casa? Vamos? Para a gente compartilhar? Aí a tia faz aqui também e vocês fazem, cada um faz aí na casa de vocês. Aí a gente marca aquela chamadinha ao vivo, online, pelo Zoom, para a gente mostrar nossas plantinhas depois de alguns dias. Vamos fazer isso? Vocês topam? Topam, né? Então vamos lá, a tia vai explicar. Vocês vão precisar de 10 grãozinhos de feijão cru. Então, pede para a mamãe 10 grãozinhos de feijão, tá? Vocês vão precisar de 2 copinhos de plástico transparente. Sabe aqueles copinhos que nós usamos para tomar água, né, refrigerante, aquele copinho plástico que é descartável? Vai precisar de 2 copinhos daquele, mas tem que ser transparente para nós podermos enxergar a plantinha, tudo que está acontecendo ali com ela, tá bom? Nós vamos precisar de um chumaço de algodão, um pouquinho de algodão, tá? E uma folha de papel toalha, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar 3 feijões de molho. Olha aqui o modo de fazer. Número 1. Deixe 3 feijões de molho num copo com um pouco de água. Então, vai pegar um copo, pôr um pouquinho de água, um pouquinho só, não precisa encher o copo, um pouquinho, e vai colocar 3 grãozinhos de feijão ali dentro. Após 1 hora, esperou 1 hora, vocês vão retirar esse feijão do copo, secar ele com bastante delicadeza, com bastante cuidado, no papel toalha. Abrir cada um lateralmente com cuidado, usando a unha. Porque se nós pegarmos a sementinha do feijão, depois que ela fica um pouquinho ali dentro da água, ela vai ficar mais molinha. Então, com a própria unha, nós conseguimos abrir ela. Se caso vocês não conseguirem fazer isso sozinhos, pede para algum adulto, ou o papai, ou a mamãe, ou quem tem um irmão mais velho, ajudar vocês nessa parte, tá bom? Aí abriu essa sementinha com bastante cuidado, bastante delicadeza. Observe o que tem dentro do grão. O que vocês vão ver lá dentro do grão? Aí vocês vão observar e vão anotar para a tia. Abri a sementinha e vi o quê? O que você achou lá dentro do grão? Anota lá no caderninho, numa folhinha, para depois a gente comentar. Combinado? Coloque um chumaço de algodão úmido. Úmido é o quê? Molhado, né? Dentro do outro copo e os outros grãos de feijão por cima. Tá? Então, num outro copo, vai pegar um pouquinho desse algodão, esse chumaço de algodão, vai colocar dentro de um outro copo. E esse algodão, ele tem que estar úmido, tem que ter molhado ele, tá? Coloca lá dentro do copinho. Os outros grãozinhos do feijão que sobraram, vocês vão jogar por cima, vão pôr por cima desse chumacinho de algodão, desse pedacinho de algodão. Bom, durante 2 semanas, molhe um pouco o algodão de 2 em 2 dias, sem encharcar. Então, durante 2 semanas, vocês vão cuidar desse copinho, dessa sementinha do feijão. Tá? De 2 em 2 dias, a cada 2 dias. Por exemplo, hoje eu vou lá e coloco a aguinha nesse copinho, nesse algodão. Aí eu vou contar 2 dias, hoje é sexta-feira, sexta, sábado, domingo. Aí eu vou colocar a aguinha novamente só no domingo, tá bom? Então, durante 2 semanas, molhe um pouco o algodão de 2 em 2 dias sem encharcar. Não é para despejar
um copão de água lá não, é para pôr um pouquinho de água, mas não pode encharcar, molhar demais o algodão, beleza? Depois, a cada dia de observação, desenhe no caderno como estão os novos pezinhos, tá? Então, cada dia vocês vão observar todo dia, tá? Mas de 2 em 2 dias que vocês vão colocar a aguinha no algodão. E quando vocês vão observando, vocês vão pegar o caderninho, tá? E anotar o que vocês estão observando, desenhar, ou melhor, desenhar o que vocês estão vendo, o que está acontecendo com os novos pezinhos, tá? Depois que vocês fizerem isso, esse aqui a gente faz online, ao vivo. O que ocorreu com os embriões dos grãos de feijão que você cultivou? Então, essa parte aqui, se quiser já fazer depois, responder, mas a gente vai comentar aqui ao vivo depois, pelo Zoom, tá bom? Então, fica essa atividade aí, brincando de cientista, tá? Para vocês estarem fazendo. Chama o papai ou a mamãe ou o irmão mais velho, quem tem um irmão mais velho, para estar ajudando vocês. Aí nós vamos fazer e depois de 2 semanas a gente combina aqui, tá? Para a gente mostrar para os amiguinhos aí o que aconteceu. Tá? Lembrando que vocês vão ter que cuidar dessa plantinha, não pode esquecer ela, viu? Não pode largar ela lá no sol, tomando sol, tá? Deixa ela num lugar com sombra, num lugar bem arejado, que entra ar todo dia, mas não coloca ela lá no sol, batendo o sol direto, não, tá bom? Pode deixar, por exemplo, na área, quem tem área em casa, na parte da lavanderia, deixar, tá? Ela tem que respirar, tem que ter ar circulando, mas não precisa pôr no sol. Tá? Então, vocês vão desenvolver um pouquinho de responsabilidade aí nessa atividade. Vão cuidar dessa planta. Vocês são cuidados, né, em casa, pelo papai e pela mamãe. Só que agora é vocês que vão cuidar da plantinha de vocês. Tá? Cuidar aí com bastante atenção para a gente ver o que vai acontecer e nós nos encontrarmos online depois para a gente comentar e fazer esse bate-papo dessa experiência. Combinado? E a atividade de casa, então, é as questões da página 24. Tá bom? Então é isso, a nossa aula termina por aqui, tá? Terminamos aqui a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos então na nossa próxima aula. Tá bom? Beijo. Bom final de semana para vocês, tá? Aproveitem o final de semana, curtam bastante o papai, a mamãe, assista filme em família, tá? Lembrando que se precisar sair de casa, usar a máscara, tá? Ter esse cuidado com a saúde de vocês, com a saúde de todos aí da casa de vocês. Colocar a máscara para sair de casa, conforme a recomendação da prefeitura aqui da nossa cidade, colocar a máscara, não pode mais sair sem máscara nas ruas, tá? Chegando em casa, lavar bem as mãos com bastante cuidado em volta dos dedos, com água, sabão, esfregar bem as mãos, tá? Para termos esse cuidado aí na prevenção contra essa doença aí, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Bom final de semana, viu?